Boa noite. Pernambuco continua na lista dos estados com maior taxa de criminalidade do país. Em 2017, o estado registrou 5.426 assassinatos, maior índice desde quando foi implantado em 2007 o Pacto pela Vida. Tomando como exemplo o carnaval deste ano, a Secretaria de Defesa Social informou que 59 pessoas foram assassinadas. O número representa uma queda de 25,3% em relação a 2017, mas ainda é muito alto em um período onde só deveria haver lugar para a alegria. O programa de hoje, infelizmente, não vai contar com a presença de representantes da SDS, apesar dos vários convites feitos pela nossa produção. Mas nossos convidados vão analisar a violência em Pernambuco e também opinar sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro, apontada como medida de combate à violência naquele estado. Participam José Luiz Raton, sociólogo e coordenador do Núcleo de Pesquisas em Criminalidade, Violência e Políticas Públicas da UFPE. João Valadares, jornalista com atuação na área de política e direitos humanos. Sejam bem-vindos ao programa de hoje. E aí vamos começar fazendo um balanço desses números tão altos, né, de crimes ocorridos no ano de 2017. E aí a gente já informou aqui esses dados que são dados da Secretaria de Defesa Social, de que foram 5.426 assassinatos. É estarrecedor um número nessa proporção. Professor Luiz Raton, qual a sua análise sobre isso? Esse número é um número, em termos absolutos, desde que se conta homicídios em Pernambuco, é o número mais alto da série, em termos absolutos. E é uma taxa elevadíssima, que chega aos 60 homicídios, quase 60 homicídios por 100 mil habitantes, o que é mais do que o dobro da média nacional, né? Então, praticamente a cada 10 homicídios que ocorrem no Brasil, um ocorre em Pernambuco. Certo? Então, isso é importante pensar e colocar, enquadrar esse dado de uma forma geral. E a cada 110 homicídios que acontecem no mundo, um acontece em Pernambuco. Isso mostra a gravidade do problema, né? É um estado violento e a maior parte das pessoas que está morrendo, nós sabemos o perfil delas. São homens jovens, pobres, na sua maioria negros, moradores das áreas desassistidas socialmente. Então, é preciso retomar a capacidade de controlar e reduzir a violência em Pernambuco, que tinha sido iniciada e foi reduzida. João Valadares. Interrompida, desculpa. João Valadares, gostaria de ouvir essa sua fala inicial também. O professor Raton ressaltou, a gente vive um extermínio, sobretudo da população negra e pobre do nosso estado. O que é mais grave? O número é estarrecedor, mas o que é mais grave é que a gente não vê uma perspectiva, uma esperança de esses números a gente conseguir uma tendência de queda. A gente vê um desmantelo do aparelho policial, a gente tem uma questão de falta de autoridade política do governador de Pernambuco, a gente vê declarações desastrosas e uma tentativa, né, ainda a se achar que o problema só se resolve com polícia. Polícia é importante, mas tem outras coisas a fazer. Precisa de criatividade, outras coisas. Isso, e a gente vai aprofundar tudo isso também ao longo desses nossos 45 minutos do programa de hoje. Mas aí, para ficar mais claro até para o entendimento do nosso público, professor Raton, quando você fala 60 mortes por cada 100 mil habitantes, né, no estado de Pernambuco, então estaria mais ou menos nessa média. O que isso representa em relação a outros estados? Vamos dizer São Paulo, por exemplo. São Paulo, que no ano passado, parece-me que o número girou em torno de 3.500, algo desse tipo, que é um número bem menor do que o número de Pernambuco. A taxa de São Paulo é cerca de 5 vezes menor do que a taxa de Pernambuco. Então, a chance média de ser assassinado em São Paulo é 5 vezes menor do que a chance média de ser assassinado em Pernambuco. Que, historicamente, era um estado com uma taxa considerada bastante alta. Isso, é verdade. Então, mesmo estados como o Rio de Janeiro, na atual situação, são menos violentos do que Pernambuco, se tomarmos os dados sobre homicídio. Então, isso é importante mostrar isso. Mesmo em número absoluto, se você pegar a população de São Paulo e a população de Pernambuco e comparar, Pernambuco deve ter 9 milhões, né, de habitantes.
Se você comparar em números absolutos, com São Paulo com o dobro, mais do dobro, 5 na verdade. vezes, Né? Não, estou falando de São Paulo. Cidade, mais do dobro a cidade. E a gente tem um número em Pernambuco, no Recife maior, em Pernambuco maior. Então, para você só ter uma ideia. Se você comparar em números, até em números absolutos. O professor Raton está falando em taxa. Vocês falaram já um pouco sobre o perfil das pessoas que acabam sendo encontradas, né, alcançadas pela criminalidade. Eu quero aprofundar esse tópico, mas antes de chegar nele, eu queria entender um pouco o que é que leva um lugar, uma sociedade, a se tornar tão violenta, a ter índices tão alarmantes, como é o caso hoje do estado de Pernambuco. Veja bem, essa é uma longa discussão, eu vou tentar sintetizá-la, né? Você tem fatores históricos sobre a formação do Brasil e a formação de Pernambuco, né? Nós temos uma herança da escravidão no Estado, uma herança de desigualdade e uma herança da presença seletiva do Estado em relação a setores diferentes da população. E, obviamente, isso formas diferentes da polícia e da justiça tratarem diferentes pessoas de diferentes classes sociais. Então, é importante entender essa herança histórica. Pernambuco é um estado historicamente violento. Desde que se conta a violência, Pernambuco sempre esteve entre os estados mais violentos do país. Então, nós temos aqui uma combinação de fatores, né? Essa herança histórica especial, mas também temos que pensar a ausência de políticas públicas de segurança, né? A ausência, durante muitos governos, histórica, a ausência de mecanismos de controle da atividade policial, que é fundamental, e de priorização da atividade policial voltada para a universalização da investigação de crimes contra a vida, ou seja, os crimes contra a vida devem ser investigados em todas as áreas, inclusive nas áreas mais pobres. E a não universalização também da presença da polícia em todas as áreas do Estado, da região metropolitana. O que significa dizer também que nós não temos um acesso democrático à justiça. Tem setores da população que têm acesso à justiça, mas tem setores que não têm acesso à justiça. Isso cria essa presença diferenciada e seletiva do Estado, que não através das polícias, mas também através das suas dimensões sociais, através da justiça também, cria mecanismos de solução de conflitos privados que são privados e não públicos, quando deveriam ser públicos. E aí isso acumula e permite a intensificação da violência nessas áreas. Some-se a isso uma cultura da honra, da masculinidade, da virilidade, que promove esse tipo de resolução de conflito de forma violenta. Some-se a enorme circulação de armas de fogo no Estado, que também permite que parte desses conflitos violentos se resolva de forma letal. A incapacidade de estabelecer mecanismos de prevenção da violência, que praticamente não existem no Estado. Então, nós não temos programas para os regressos do sistema prisional, que saem do sistema prisional, voltam para suas comunidades, onde já tinham conflitos anteriores e podem matar ou morrer. Nós não temos, efetivamente, programas de mediação de conflitos nessas áreas e nem formas de acompanhamento de populações em situação de risco e vulnerabilidade à violência. Isso tudo explica, e mais algumas coisas que a gente precisa discutir, mas com mais calma, por que a violência no Estado é tão alta. E olha que você apenas saiu topificando, não foi? A gente não aprofundou ainda cada um desses pontos que você colocou, que daria para a gente se estender aqui por muito tempo. Mas assim, João, gostaria que você complementasse um pouco, então, né, essa fala do Raton, para depois a gente seguir para outro ponto. O que Raton falou, o governo tem o diagnóstico, o governo tem o perfil. Isso não só o governo, quem estuda violência sabe que, historicamente, o perfil de quem é assassinado não muda. É esse perfil que o professor falou no começo. Mas o que eu gostaria de ressaltar, o professor falou, é de que a gente não tem política específica para isso. E o pior, o governo trata disso com uma maneira que eu acho um discurso político muito ruim. Porque o governo meio que lava as mãos quando joga, principalmente para a classe média. Quem está morrendo são eles. Quem está morrendo, a maioria das pessoas que morrem é porque se meteu com droga, é porque é conflito entre gangues. Não interessa... João, a questão é mais não ter a fórmula ou não ter o interesse político de resolver a questão? Na verdade, eu acho que o governador tem interesse político de resolver a questão. O governador quer acertar. O governador,
Inclusive, a gente vai para um ano de eleição, de reeleição. Nenhum governador quer 5.426 cadáveres nas costas. Não é falta de interesse, é falta realmente de articulação política. É uma frouxidão do que Pernambuco experimentou lá no Pacto pela Vida. Fui um crítico do governo Eduardo Campos, mas eu reconheço que nessa área, em determinado momento, a gente experimentou uma tendência de queda. Então, isso que é importante. Tá bom. Tá, a gente está sendo chamado já para o intervalo. Aí, na volta, a gente já toma como gancho o Pacto pela Vida e a gente coloca o que foi, de fato, essa experiência aqui em Pernambuco. Então, a gente volta daqui a pouquinho.